Muito bom dia, sexta-feira, começando a sexta-feira, terminando a semana e nós vamos falar hoje de um tema que eu tenho certeza que você vai gostar, porque eu garanto que alguma vez você já teve que recomeçar na vida, né? Se não, acho bem difícil, mas se não, um dia eu acredito que você vai precisar recomeçar, né? Afinal, todos nós precisamos recomeçar em algum momento ou em outro, né? O recomeço faz parte da vida do cristão. E começando a sexta-feira, terminando a semana, vamos falar de recomeço. Esse programa está recheado de coisas boas e eu quero dar bom dia para você que está aí tomando seu cafezinho, se já tomou, preparando o almoço, né? O que queira... O que quer que seja que você esteja fazendo, quero dar um muito bom dia para você. Esse dia já começou especial, né? Depois de um devocional desse incrível que a gente assistiu agora, né? E quero saber de onde você está falando, de onde você está assistindo a gente também. Fala aqui no comentário do YouTube que a gente daqui a pouco dá uma lida, tá bom? Vamos falar de recomeço, gente. Olha só, às vezes dá medo, né? Enfim, todos cometemos erros e precisamos de um recomeço. Quando fazemos a coisa errada ou a vida não corre como queremos, dá vontade de voltar atrás e começar de novo, né? Jesus veio para nos dar esse recomeço. E pela fé em Jesus, nós podemos ter os nossos pecados apagados. O passado já não mais importa, acabou. Agora o que temos? Uma vida nova junto a Jesus. E quando erramos, nós podemos pedir perdão a Deus e Ele nos ajudará a começar de novo de maneira correta. Isso não significa que tudo vai ficar bom de repente. Nós ainda temos de lidar com as consequências nessa vida, mas essas escolhas erradas do passado não precisam destruir a nossa vida toda, né? Deus ajuda a reconstruir a vida e, para falar em recomeço, nós temos que falar de Jesus, né? Ele é o nosso recomeço. Que coisa linda pensar que nós podemos recomeçar, que nós devemos muitas vezes recomeçar, e esse é o nosso tema de hoje, recomeçar em 2022, o ano está novinho aí, né? E a gente tem todas as oportunidades de recomeçar, né? A cada manhã nós temos um motivo para louvar a Deus e agradecer pela sua graça, sua misericórdia em nossas vidas, né? Nós devemos encarar cada novo dia como uma bênção, uma dádiva do nosso Criador. E assim, nós devemos aprender a começar cada dia entregando tudo nas mãos de Deus. E vamos lá meditar então nesse versículo de Lamentações 3, 21 a 23, que eu separei para vocês, que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. É o versículo do dia, Lamentações 3, de 21 a 23. Muito bom para a gente pensar que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Muito bom, né? Olha só, e falando em recomeço, eu também quero lembrar que tem um versículo lá de Filipenses 3, 13 e 14 que diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aí uma ideia de recomeço, né? Filipenses 3, 13 a 14. Muito bom para a gente começar o dia meditando na palavra de Deus. E agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. É uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto, né?
é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável, é claro, né? Por isso, as tintas da Quali-Vinil são indispensáveis se você está pensando em remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou onde você desenvolve coisas novas. A Quali-Vinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, ela pode ser muito bem encontrada numa loja pertinho da sua casa, né? Ou se não for, no próprio site. Se não tiver uma loja pertinho da sua casa, no próprio site, né? Então, a nossa dica de hoje, para você se inspirar, transformar, começar o ano dando aquela renovada, aquela recomeçada, né? Dá um recomeço aí no lugar onde você mora ou trabalha, usa a tinta Quali-Vinil. Precisa ser tinta de qualidade, gente. A Quali-Vinil tem esse quesito básico e indispensável, muita qualidade e super acessível. Busca lá qualivinil.com.br. Isso aí, gente. Muito bom. E o Manhã IPP, lógico, dando aquela renomada, né? Como que fala? Uma releitura do programa, né? Estamos fazendo um programa novo em 2022. A gente está com quadros com toda uma plástica nova. Não sei se você percebeu aqui os programas diferentes, né? Mas os nossos quadros bons continuam. E o Stories que Edificam é o nosso quadro queridinho aqui do Manhã IPP. Continua e nós encontramos alguns muito legais que a gente compartilha com você agora. Percebeu? Até a trilha tá diferente. Olha que delícia, né? Olha, vamos ver o que o Esaú.maia compartilhou. Ele escreveu o seguinte: manter uma vida de devoção e relacionamento constante com Deus nos ajuda a conhecer o seu caráter. E o seu tá maiúsculo é de Deus, né? Então, manter uma vida de devoção e relacionamento constante com Deus nos ajuda a conhecer o seu caráter. E quanto mais o conhecemos, mais confiaremos nele. E quanto mais confiamos nele, mais permitiremos que ele influencie todas as áreas da nossa vida. Esse post do Esaú chamou muito a nossa atenção, porque é realmente isso. A gente precisa conhecer muito o caráter de Deus. E quanto mais a gente conhece de Deus, mais a gente confia. E quanto mais a gente confia, mais a nossa vida, nossas escolhas são influenciadas por ele. Por isso que nós printamos e compartilhamos aqui o stories do Esaú.maia. Muito bom, Esaú. Gostamos demais e compartilhamos aqui. Marca o seu também, poste o seu, né? Alguma frase que você gostou e marca o Manhã IPP para a gente ver. Olha o outro aí aparecendo. O Felipe C. Branco também repostou uma frase do pastor Allen Porto, que diz assim, ó: não se preocupe se você não conseguir ler a Bíblia em um ano. O mais importante é que você leia a Bíblia todos os dias. Consistência mais do que velocidade. Olha, o pastor Allen Porto sempre arrasando, né? E o Felipe C. Branco repostou, né, a frase do pastor Allen Porto. Muito bom. Não se preocupe se você não conseguir ler a Bíblia toda em um ano. O importante é que você leia a Bíblia todos os dias. Consistência mais do que velocidade. Muito bom, né? E vamos lá que tem mais conteúdo aqui e agora nós vamos de notícias. A Associação Evangélica Beneficente é uma das centenas de unidades apoiadas pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Confira os comentários de algumas pessoas envolvidas nessa missão. A Associação Evangélica Beneficente é uma das centenas de entidades apoiadas pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Todo mês, a instituição recebe as cestas básicas para alimentar famílias em situação de vulnerabilidade. O ano passado foi um ano difícil para todos, foi a pandemia, e nesse ano e no ano passado
muitas famílias se encontraram em necessidade. Muitas famílias ligadas à IB, pessoas ali no entorno, pessoas que realmente estavam com necessidades de alimentação. E graças a Deus, através da Igreja de Pinheiros, nós conseguimos doações de alimentos. Foram muitas cestas básicas que a igreja enviou para nós e nós suprimos todas as famílias ali que necessitavam das cestas. Foi uma bênção muito grande, foi um momento muito precioso para nós. O momento que nós ligávamos para a igreja e falávamos, nós estamos precisando de 50 cestas, a igreja mandava 50 cestas e foi uma bênção muito grande. Nós queremos agradecer esse apoio, essa parceria tão importante na vida da IB. É uma parceria que se consolida cada vez mais. Agradecemos ao reverendo Arival, que nos atendeu prontamente, ao Salim, que faz parte da família da IB e também intermediou todo esse processo. Por isso nós estamos muito felizes com essas cestas básicas. Com a pandemia da Covid-19, o trabalho social se intensificou. Até o momento, foram distribuídas mais de 80 mil cestas básicas em São Paulo e em diversas regiões do Brasil. A campanha também atravessou fronteiras e chegou a países distantes. Um dos exemplos é a entrega feita a mais de 14 mil quilômetros daqui para os povos refugiados curdos e izadis do Iraque, no Oriente Médio. Envio desde o norte do Iraque, aqui da região autônoma do Kurdistão, um caloroso abraço para todos vocês e também o nosso agradecimento por mais uma ajuda que recebemos da Igreja de Pinheiros para a distribuição de cestas básicas de alimentos para refugiados curdos e aziris que estão refugiados aqui em nossa cidade de Sulemania, no norte do Iraque. Graças à amada igreja, ao reverendo Arival, temos podido assistir essas famílias, essas crianças, a qual vocês certamente puderam assistir os vídeos e fotos que nós mandamos da assistência a esses refugiados. Obrigado por fazerem parte desta missão, do trabalho aqui nessa região do mundo tão necessitada, tão carente do alimento material, mas também do alimento espiritual da Palavra de Deus. Obrigado por segurarem as cordas, obrigado por estarem aqui conosco nesta missão de fazer Jesus Cristo conhecido aqui na região norte do Iraque. No Nordeste do Brasil, as igrejas apoiadas ou mantidas pela Junta Missionária de Pinheiros também receberam regularmente as cestas básicas durante esse período, uma ajuda fundamental para as famílias carentes da região. A ajuda foi ainda mais importante no fim do ano, por conta das enchentes que deixaram desabrigados em várias cidades. Receber a ajuda de vocês logo no início da nossa crise, há cerca de 10, 12 dias atrás, foi fundamental para que a nossa comissão, a Comissão de Ajuda SOS, Sul Extremo Sul da Bahia, pudesse trabalhar. Com essa ajuda, nós adquirimos as cestas básicas necessárias para socorro presencial e imediato das famílias que passavam por tantas necessidades. Portanto, nós louvamos a Deus pela visão do Conselho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, do seu pastor, também da sua junta missionária de ação social, na pessoa do reverendo Mariano. Louvado seja Deus por isso, nós agradecemos de coração. Estas cestas foram distribuídas na cidade de Medeiros Neto, na cidade de Tamaraju e circunvizinhanças. Nós também recebemos já agora uma segunda ajuda da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e estamos dirigindo essa ajuda para a região de Itabuna, Itambé, Ilhéus e circunvizinhanças. Que Deus abençoe ricamente aos irmãos. Certamente essa ajuda, tanto a primeira como essa segunda, é fundamental para o andamento aqui dos trabalhos de socorros aos nossos irmãos em Cristo e à comunidade. Uma parte dos alimentos também é entregue pelo Departamento de Ação Social da Junta Diaconal. Fazer essa distribuição não é uma coisa muito fácil, muito simples. Primeiro porque nós precisamos saber quem realmente precisa e depois nós precisamos procurar algumas entidades, algumas pessoas, porque nós distribuímos para o Brasil inteiro. Então, ajudamos outras igrejas, ajudamos outras instituições a estarem chegando nas pessoas. Quanto mais pessoas chegarmos, melhor.
A outra coisa que nós temos que pensar é assim, a Bíblia nos fala que é melhor dar do que receber. Então nós temos 2 grandes privilégios. Primeiro, o privilégio que nós não precisamos, não estamos necessitados. E o segundo, que nós podemos chegar em quem está necessitado. Se não fosse as doações, se não for as pessoas nos ajudarem a nós chegarmos lá também, isso seria difícil, mais difícil ainda. Não é uma coisa fácil de fazer, mas também ela não chega a ser fácil, porque é muito difícil você chegar na casa de quem realmente precisa, de quem realmente estava sem nada, e nós chegamos às vezes com a única coisa. Deus é muito grande, misericordioso, e nos usa como instrumento dele. E isso é um outro privilégio muito grande. E qual é o valor disso? Qual é o valor de estar ajudando as pessoas? Qual é o valor de você saber que você doou uma cesta e essa cesta saciou a fome de alguém? Isso é imensurável. E você também pode colaborar com a campanha em 2022. Faça uma transferência Pix no valor de R$ 45,90 ou mais para o CNPJ 50 954 825 0001, dígito 13. Ou anote os dados bancários que estão na tela. No meio do ano de 2020 mais 2021, nós tivemos a bênção de ter distribuído mais de 88 mil cestas básicas. Distribuído, e recebemos ofertas de irmãos e muitas pessoas que não são nem membros da igreja. O nosso objetivo para 2022 é distribuirmos 60 mil cestas básicas. Esse é o objetivo da Junta Missionária de Pinheiros. Mas, se nós formos abençoados com mais ofertas, naturalmente nós iremos distribuir muito mais. Que Deus nos ajude para que possamos continuar ajudando aqueles nossos irmãos que estão necessitados nesse momento. Obrigado. Muito bom, né? Olha só, a confissão de fé foi elaborada com o propósito de ser uma bússola doutrinária para a igreja e também unir os cristãos numa mesma fé, né? Onde, no mundo caído, historicamente a igreja é atacada por heresias e falsos ensinos. Ela precisa se firmar somente nos ensinamentos da palavra de Deus que estão reunidos na confissão de fé. A Fé dos Eleitos é esse material aqui, composto por 2 revistas escritas pelo reverendo Arival Dias Casimiro, para que os leitores possam conhecer o conteúdo da Confissão de Fé de Westminster usando o método de estudo indutivo. O propósito desse estudo é que você constate e conheça, confira as doutrinas a partir da Bíblia, né? Seguindo o texto da Confissão de Fé. Essas 2 revistas, elas podem ser usadas tanto para o estudo individual como para o estudo em grupos. A Fé dos Eleitos 1 e 2 já estão disponíveis aonde? Na editora ezion.com.br e também na nossa livraria com preço especial de lançamento. Comprando esse kit, você ganha 20% de desconto, exatamente, 20% de desconto. E também tem mais, gente, valores especiais no atacado. Na Ezion, você sabe, né? 100% do lucro das vendas é investido em missões. Então, ao realizar, essa compra, você se torna um investidor da expansão do reino de Deus. Está vendo coisa boa? Você se torna um missionário online. Olha que coisa linda! Online ou, se for fisicamente também. Vamos lá que tem mais notícias aqui no Manhã IPP para você. Vamos para a próxima notícia. A Igreja Presbiteriana de Macaúbas foi construída em apenas 30 dias, através da iniciativa da UPH, União Presbiteriana de Homens. E você pode conferir esse resultado. Veja só. 30 dias, ou melhor, um mês. Quem aí já planejou uma construção sabe que esse seria um prazo maravilhoso para terminar um imóvel. E é exatamente nesse tempo que o projeto Mão na Massa entrega suas obras.
A iniciativa da Confederação de UPHs, a União Presbiteriana de Homens, surgiu pela necessidade de construir templos em cidades distantes com acesso difícil e falta de recursos. A história começou em 2003 no Congresso da Confederação Sinodal UPH do Grande ABC. O reverendo Paulo Sérgio, então presidente da APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, apresentou o desafio de construção da Igreja Presbiteriana de Santa Cruz de la Sierra. O tempo passou e, em abril de 2007, a liderança da UPH-ABC organizou um grupo com a intenção de finalizar a obra na Bolívia. O presbítero Paulo Ivo, secretário de Missões da Confederação de Homens Presbiterianos, Paulo Silas Casini e o presbítero Edivaldo foram selecionados para liderarem o projeto. De lá para cá, várias igrejas foram construídas. O maior desafio desse projeto é superar o cronograma, manter o cronograma. É um cronograma de 5 semanas, tudo muito apertado. Nós precisamos utilizar material, equipamento, tudo do bom e do melhor para a igreja, não pode ser coisas de segunda. Então a nossa preocupação é botar todo esse material na obra e seguir o cronograma. O projeto conta com voluntários, mas para participar é preciso cumprir alguns requisitos, como ser membro de uma igreja presbiteriana e sócio da UPH, ter o desejo de participar como profissional ou ajudante na obra de construção do templo, ter disponibilidade de 10 dias ou mais para a participação da construção, prover o valor necessário para a sua passagem de ida e volta e responsabilizar-se por participação. A nossa experiência com o projeto Mão na Massa, ela foi algo maravilhoso. Nós sempre tínhamos um desejo muito grande de participar. A gente via o projeto através das mídias, através dos congressos, da divulgação, eles postando aqueles templos sendo construídos, e a gente vendo aquela alegria e ficando admirado como é que constrói um templo em tão pouco tempo, 30 e poucos dias. E nós queríamos sentir essa experiência de estar junto. Por algumas obras, nós enviamos pessoas, apoiamos, mas nós tínhamos um desejo de participar. O passo a passo antes de iniciar uma obra é a definição do local. Depois, a convocação dos voluntários e pronto, mão na massa. Uma degustação do que é o Jornal Notícias do Bem para você. Depois que acaba o Manhã IPP, você tem um jornal completo de notícias do bem, todo preparado com muito amor e carinho, com Roberto Quirino e Tainá Félix. Então é só continuar ligadinho aqui na IPP TV que você fica por dentro de notícias missionárias da igreja e também do Brasil e do mundo, para você ficar ligado, tá bom? E vamos lá que chegou uma parte muito gostosa do nosso programa, que é a entrevista, a conversa com o nosso convidado, que hoje vai falar sobre recomeçar em 2022. E hoje quem vai falar conosco é o reverendo Tiago Cavaco. Teremos a honra, estamos tendo a honra de receber o pastor Tiago aqui conosco online por enquanto, Mas para quem não conhece ainda, que eu acho difícil, eu vou apresentar o pastor para vocês. O pastor Tiago nasceu em 1977, casou com a Ana Ruth em 2002 e são os pais da Maria, da Marta, do Joaquim e do Caleb. Ele se formou em Ciências da Comunicação na Universidade Nova de Lisboa, frequentou o curso de Teologia no Seminário Teológico Batista e é pastor na Igreja da Lapa, lá em Portugal, viu, gente? Não é no Rio e nem em São Paulo. Fundou com os amigos a editora musical Flor Caveira e continua a gravar e produzir discos. Ele também trabalhou 10 anos em televisão e colabora com a revista Ler e mantém o blog Voz do Deserto. O reverendo Tiago também escreveu os livros Felizes para Sempre e outros equívocos acerca do casamento. Outro livro, Ter Fé na Cidade. 6 sermões contra a preguiça. Cuidado com o alemão, sobre Martinho Lutero, Milagres no Coração e Arame Farpado no Paraíso. São obras incríveis, super indicadas
para a gente ter na nossa estante. Precisa, todo cristão precisa, tá muito bom. E daqui a pouco a gente conversa então com o reverendo Tiago Cavaco, logo depois do comercial. Não sai daí, toma uma aguinha que a gente já volta com essa conversa especialíssima para você. A editora Hebron agora é Ezion. Um ano novo, um novo nome, mas a mesma visão e missão. A nossa editora missionária inicia 2022 com um novo nome. Editora Ezion, palavra hebraica que significa visão. Continue a comprar seus livros e bíblias na Ezion. Tenha sua vida edificada com a leitura e contribua com a obra missionária. Acesse o site e confira as novidades da Ezion. editoraezion.com.br. Em 2022, a Escola Bíblica Dominical de Adultos vai estar de cara nova, com cursos mais curtos e dinâmicos. A reestruturação vai aprofundar ainda mais o estudo da Palavra de Deus a partir de estudos expositivos dos livros da Bíblia. O eixo doutrinário ele vai continuar, mas também estará de cara nova. Não deixe de acompanhar as próximas informações e já se prepare para fazer parte da melhor escola do mundo, a nossa EBD. De volta agora com a parte muito esperada do nosso programa, a parte que muita gente gosta e particularmente eu gosto, é a conversa, né? Com o nosso convidado de hoje, que é nosso querido reverendo Tiago Cavaco, muito esperado, ele já esteve aqui conosco e aceitou nosso convite mais uma vez, foi tão bom da outra vez também a conversa e graças a Deus ele aceitou de novo, diretamente de Portugal. Muito bem-vindo, pastor, bom dia, obrigada por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Obrigado, Lídia. Eu é que agradeço, mesmo estando distantes, mas é um prazer para mim estar a conversar contigo e ainda bem, porque ainda estamos no início de 2022, portanto isso significa que o meu ano está a começar muito bem na vossa companhia. Oh, graças a Deus, Deus nos permite essa comunhão mesmo à distância, né, pastor? E quem sabe um dia o senhor e sua esposa nos faça uma visita aqui, eu já sei que tem planos para virem ao Brasil, né? Quem sabe um dia presencial aqui, esperamos, né? Se Deus quiser, nós estaremos no Brasil em maio, por isso vamos fazer um esforço para poder estar juntos aí. Que bênção! E como o senhor falou, né, falando em começo do ano, muitas vezes a gente não começa, mas a gente recomeça. Muitas vezes na vida, né, pastor? Nós temos que recomeçar, e esse é o nosso tema de hoje aqui. E recomeçar tem muito a ver com nós cristãos, né, pastor? É algo que Jesus nos ensinou e nos ensina e nos capacita, né, através dele. Eu queria que o senhor falasse sobre o nosso tema de hoje, recomeçar. Sem dúvida. É interessante o que estavas a dizer, Lídia, porque de alguma maneira, para um cristão, o começo é sempre um recomeço, na medida em que nós sabemos que só quando encontramos o nosso Senhor Jesus Cristo é que a nossa vida realmente começa. Até aí, apesar de estarmos vivos, mas nós vivíamos uma espécie de morte. Por isso, o recomeço é sempre um ciclo muito necessário para qualquer cristão. Quer o recomeço no sentido espiritual, da vida nova, da conversão, mas também o recomeço, todos os recomeços que o Espírito Santo faz acontecer na nossa vida através da santificação. E nessa medida, um cristão vive sempre recomeçando coisas. Isso é um caminho de esperança para nós.
É verdade, mas até a gente entender isso às vezes demora um pouco, né, pastor? Porque a gente tem a sensação de derrota, a sensação de que perdeu o domínio das coisas, na verdade nunca estivemos, mas eu queria que o senhor falasse também dessas sensações ruins que às vezes a gente confunde, não sabe entender muito bem, né? É verdade. É curioso porque a primeira mensagem que eu preguei agora aqui em Lisboa, na Igreja da Lapa, neste ano de 2022, foi uma mensagem que, de certa maneira, está ligada com esta ideia de recomeço. Eu partilhei com o povo aqui o início da carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, do verso 13 ao 14, e é um texto muito cheio, porque o apóstolo Paulo começa aquela carta com um cumprimento, que é um louvor, é uma doxologia, mas eu quis concentrar-me para animar a Igreja naquilo que no verso 12 e no verso 14 o apóstolo Paulo fala acerca da ideia de nós vivermos para a glória de Deus. E quis dizer isto à Igreja no primeiro domingo de 2022 para termos o início do ano como uma oportunidade de um recomeço. E um recomeço que é colocado a um grau de exigência altíssimo, que é o de vivermos para a glória de Deus. E, portanto, mesmo que nós, no final de um ciclo, sintamos que não fomos bem-sucedidos ou que não conseguimos atingir os nossos objetivos e os nossos propósitos, a verdade é que com a Bíblia aberta nós somos sempre chamados a recomeçar. E a recomeçar com a ambição, a boa ambição que Deus tem para nós, que é nós vivermos para a glória dele. Portanto, cada momento que é passado na comunhão com Cristo pode ser um momento de recomeço. E muito bem colocado, né, reverendo, porque a Bíblia ela nos traz esperança para todo e qualquer tipo de situação que nós formos viver, né? Independente da situação, nós podemos não ter todas as respostas, mas que ela nos traz esperança para todas as situações, ela nos traz, né? E isso, tanto é que tem uma parte que fala que para a gente trabalhar para a renovação da nossa mente, né? E isso inclui hábitos novos, né? Eu queria perguntar para o senhor quais hábitos a gente pode trabalhar, a gente pode ter para recomeçar, né? Eu não sei se no Brasil acontece uma coisa parecida com o que acontece aqui em Portugal, mas no início de cada ano, no mês de janeiro, eu noto que geralmente o auditório da igreja fica mais cheio. Portanto, eu acredito que todos nós, de uma maneira ou de outra, quando o ano começa, desejamos novos hábitos, desejamos ser mais disciplinados e até as igrejas beneficiam disso. Infelizmente, à medida que o ano vai avançando, nós notamos muitas vezes aquelas decisões de princípio do ano que elas não duraram assim tanto. Ainda assim, eu também sou daqueles que acha que vale a pena nós tomarmos algumas decisões nos inícios de ciclo, porque Deus criou uma vida para nós, feita de estações diferentes, de fases diferentes, e, portanto, não para nos enganarmos a nós próprios, mas no início de um novo ciclo há novas decisões que podem e devem ser tomadas. Eu vou dar um exemplo de uma decisão que eu decidi para o início de 2022. Eu acredito que a internet e as redes sociais podem ser uma bênção quando usadas para a glória de Deus. Mas reconheço, ao longo de 2021, senti que eu estava a passar demasiado tempo ligado. Então, já no passado, eu passei por fases em que quis estar menos exposto à internet e menos nas redes sociais, e agora no início de 2022 eu decidi dosear melhor o tempo que passo online. Então, até agora está a correr bem, eu estou a passar um pouco
menos tempo online, e isso ajuda-me a estar mais atento a Deus, ajuda-me a estar mais atento aos outros. Não cheguei a uma posição de não estar na internet, porque a internet é muito útil para muitas coisas, como para este encontro entre nós, mas é verdade que em 2021 eu desejo ser uma pessoa mais atenta e menos o resto que tenho para dar quando a minha atenção já foi muito gasta online. Então, essa, por exemplo, foi uma decisão que eu tomei e que pode ser útil para muitos de nós. Fenomenal. E eu me enquadro nessa decisão também de criar novos hábitos, inclusive também consegui um pouquinho nisso, é uma vitória, né? Um pouquinho que a gente consegue, vai criando o hábito, né, pastor? Só que com o caminhar do tempo também, a gente vai abandonando, né? Se a gente não policiar, não vigiar, a gente vai voltando, né? A gente tem essa tendência humana de voltar para aquilo que era antigo, né? Como é que a gente pode lidar? O que a gente pode lembrar para não voltar a praticar como antes? E uma coisa que pode ajudar é nós partilharmos com alguém as nossas novas decisões. Porque se nós fizermos esse caminho juntos com outra pessoa, a outra pessoa vai puxar por nós quando nós estivermos mais fracos. Por exemplo, neste caso, eu estou partilhando com algumas pessoas esse meu desejo de estar mais atento a Deus e aos outros offline. Portanto, novamente, não é um compromisso de não usar a internet, porque ela está cheia de grandes oportunidades, mas como partilho este desejo com outros, eu espero que em fevereiro, março e ao longo de 2022, se eu estiver a fraquejar nessa decisão, algumas das pessoas com quem eu tenho partilhado essa vontade possam chamar-me a atenção e perguntar-me: Tiago, estás a conseguir passar um bom tempo offline? E essa é uma maneira de nós cuidarmos das decisões que tomamos em janeiro poderem chegar a dezembro, partilharmos com alguém da nossa igreja, um irmão, uma irmã que nos possa ajudar nessa caminhada. É verdade. E, pastor, tem o caso de pessoas, por exemplo, que têm que recomeçar, a vida tem que continuar, em casos muito agressivos, assim, que foram muito profundos, pessoas que perderam entes queridos nessa pandemia e que a vida continua. Também há esperança para esses casos, né, de recomeço. Sem dúvida. Uma coisa que eu tenho aprendido ao longo desta pandemia é que qualquer crise na nossa vida tem um poder de revelação. Também é isso que a palavra Apocalipse quer dizer, a revelação. E nesse sentido, os últimos 2 anos, por conta desta pandemia, tem sido um momento apocalíptico no sentido em que revelam coisas acerca de nós que estavam meio disfarçadas na normalidade. Todos nós gostamos de uma boa medida de rotina, de normalidade, porque nos estabiliza a vida, nos dá alguma disciplina. Mas é verdade que quando acontecem coisas imprevisíveis, como, por exemplo, vir um vírus deste que agita o mundo, há coisas que estavam por trás da normalidade que passam a ficar escancaradas, ou passam a ficar à mostra. Então, quando nós passamos por estas crises, devemos lembrar-nos que elas são uma oportunidade para nós entendermos a realidade à nossa volta de uma maneira muito mais nítida do que quando estamos distraídos com as coisas normais do dia-a-dia. Por exemplo, para quem perde uma pessoa, quem viu um ente querido a perder a vida nesta pandemia, é óbvio que isso implica sempre uma grande tristeza, mas também é verdade que quando nós lidamos com a perda, nós descobrimos coisas acerca de nós que não conhecíamos. Eu lembro-me, há uns anos, Deus chamou à sua presença uma tia minha, que era uma tia muito chegada,
E a verdade é que no tempo que se seguiu à partida da minha tia, a minha tia Ruth, eu descobri coisas acerca de mim que não sabia. E é um paradoxo. É preciso que às vezes desapareçam pessoas da nossa vida para nós vermos a aparecer coisas acerca de nós que estavam escondidas. Então, esta é, de alguma maneira, uma palavra de esperança também que o Evangelho nos dá, que é, mesmo quando nós perdemos coisas, nós descobrimos naquilo que perdemos, descobrimos algo acerca de nós, ou algo acerca dos outros, ou algo acerca de Deus, que até essa perda não tinha sido visto. Também é este o testemunho, por exemplo, do livro de Jó. Jó era um homem incrível, um homem justo, mas Jó descobriu coisas acerca de si, acerca dos seus amigos, acerca de Deus, não é isso que ele diz lá em Jó 42:5? Antes eu conhecia de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Portanto, todas estas coisas que foram bênção para Jó só puderam ser bênção porque foi feito o trabalho difícil do sofrimento, porque foi caminhada a estrada difícil da crise. Mas no final nós vemos essa recompensa. Se Jó nos inspira no Velho Testamento, Jesus, que é o Jó melhor, porque é o Jó que sofre o que Jó não sofreu, mas que vence esse mesmo sofrimento, Jesus ainda nos dá mais esperança do que Jó. E, portanto, nós lembramos que o nosso Senhor, ao abrir-se à perda, ao abrir-se à morte, Ele traz para nós algo muito melhor, muito mais duradouro, que nunca a morte vai conseguir matar. E isso deve ser a nossa esperança como cristãos. É verdade, o cristianismo é a única religião que nada se desperdiça, né? Eu tive uma experiência dessas profunda também quando quando Deus levou meu pai, né? E aí eu aprendi a descansar no Senhor. Agora, depois, mas eu achei que tinha acabado o mundo para mim, queria ir junto, né? Mas eu aprendi a descansar no Senhor e comecei a viver grandes milagres, porque Deus quer que a gente descanse nele, quando a gente sabe que o domínio não está na nossa mão, né? É muito forte, né, pastor? É verdade. E são experiências, são intimidades com Deus que só essas fases nos permitem, como o Senhor explicou muito bem. E aí eu tive uma pergunta boa aqui, porque às vezes, pastor, a gente, para recomeçar, né, a gente tem medo, ou às vezes muda de emprego, a gente tem medos, né? Pode ser assustador porque há um desconhecido na frente, né? E a gente começa a ter medos, não sabemos o que pode vir. E como é que a gente lida com esse sentimento de medo do desconhecido, quando é outra questão, né? Eu creio que nós podemos ser inspirados pelo exemplo, pelos muitos exemplos que a palavra de Deus traz para nós. As pessoas que viram mais de Deus, as pessoas que são mais abençoadas por Deus, são pessoas que passaram por padrões de grande mudança. Mudança essa repleta de momentos de medo. Este é um ciclo que começa logo no início da Bíblia, no Gênesis. Por exemplo, se nós pensarmos em Abraão, a chamada que Deus faz a Abraão para ele ir para uma terra longe da sua, é uma chamada que naturalmente colocava dúvidas, incertezas, medos. Ainda na vida de Abraão, a chamada que Deus traz à vida dele para sacrificar o seu próprio filho, Isaac, naturalmente traz dúvidas, traz medos, traz tudo isso. Portanto, mas o facto é que do Gênesis em frente, as pessoas que veem mais de Deus, as pessoas que são mais abençoadas por Deus, são pessoas que têm de atravessar testes que não existem sem uma grande chamada à mudança. E dou um exemplo que eu creio que é significativo, tendo em conta que esta conversa acontece entre o Brasil e Portugal. Nos últimos anos, aqui na nossa igreja, a comunidade de irmãos que chega do Brasil tem aumentado bastante. Tem havido muita imigração
de brasileiros para Portugal. E uma das coisas que eu tenho aprendido com estes irmãos é que a lição de ter a certeza que Deus é connosco em todas as circunstâncias implica uma confiança muito grande na mudança. Por exemplo, quem muda de país, quem já teve essa experiência, quem muda de país é testado ao limite das suas forças. E isso acontece, por exemplo, com muitos irmãos que vêm do Brasil para Portugal, que apesar de termos a mesma língua, passam por desafios muito grandes na adaptação a uma cultura diferente, a um clima diferente, a igrejas diferentes. Uma das riquezas da Igreja da Lapa é que ao receber pessoas que vão para longe das suas casas, nós vemos como a fé deles é testada e como a resposta deles é também a resposta de uma fé maior. E penso ainda num exemplo em particular. O ano passado, por conta de ser o primeiro ano em que nós estávamos a atravessar esta pandemia, tudo o que era questão legal estava muito complicada. Por exemplo, casar era muito complicado o ano passado. E dois dos exemplos mais significativos de fé que nós vivemos aqui na Igreja da Lapa foram casais que decidiram casar. E estes casais que decidiram casar, um deles era um casal brasileiro que teve de lutar muito para conseguir ter as autorizações para conseguir casar em Portugal, e o outro era um casal em que a noiva era brasileira e o noivo era português. E que também tiveram de lutar muito porque, por exemplo, não conseguiram juntar a família toda na festa do casamento. Eu dou estes exemplos porque eles foram muito importantes para mim como pastor, porque foram o reflexo de alguém que confia que Deus estava com eles e que as coisas importantes que precisavam de ser feitas não iam ser adiadas por circunstâncias difíceis. E é esta a esperança que eu quero deixar também. As coisas que são importantes serem feitas, quando são feitas com fé, não são adiadas por circunstâncias difíceis. Portanto, o sofrimento que nós atravessamos não tem mais poder do que o Deus que nos guia nesse mesmo sofrimento. Uau! Uau, que coisa linda, que esperança nessas palavras, nos renova, né? Nos traz esperança. Eu também casei ano passado, pastor, eu me identifiquei muito com o seu Parabéns, comentário. Lídia, parabéns. Graças a Deus, foi uma bênção de Deus, e me identifiquei muito porque questão de viagem, família, pandemia, né? Enfim, e é muito bonito de ver isso, porque Deus nos traz essa esperança quando a gente tem certeza de que Ele está junto, né, pastor? O que acontece é que às vezes desgasta a gente, porque o cristão tem altos e baixos, né? E aí, às vezes, a gente tende um pouquinho a tirar os olhos, né, do Senhor e querer olhar para o humano, né? Esquecendo disso, né? O que é a última pergunta que eu queria perguntar para o Senhor: como que as promessas do Senhor, a palavra de Deus pode nos dar a ter coragem a vencer esses medos, né? De recomeçar em todas as situações, né? Eu creio que é muito importante nós lembrarmos que o mundo todo só funciona, só continua a existir por causa das promessas de Deus. Porque as promessas de Deus são as coisas que Deus diz. E Deus criou este mundo a partir da sua palavra. Portanto, se nós estamos a viver hoje, em janeiro de 2022, é porque Deus é fiel à sua promessa. Porque se a palavra de Deus voltasse para trás, o universo já não existia. Se Deus não fosse verdadeiro, nós não estávamos vivos a esta hora. Por isso mesmo nós acreditamos que é o facto de Ele ser perfeito e da sua palavra não voltar para trás que nos levanta pela manhã. As misericórdias do Senhor renovam-se porque a palavra de Deus é perfeita. Logo, quando eu penso na promessa de Deus, eu tenho de pensar num poder tal que cria universos e que cria universos novos na minha vida. Quando eu estou exposto à palavra de Deus, eu estou diante do poder que criou tudo o que existe. Essa palavra é de tal maneira poderosa
que se fez homem em Cristo. E por isso Deus é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. As promessas de Deus têm um poder tal que elas assumiram a forma humana no nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a promessa de Deus nunca é apenas um conceito, ou uma ideia, ou uma coisa que talvez aconteça. As promessas de Deus são coisas que encarnam, são coisas que criam vida e são coisas que transformam as nossas vidas. Se de cada vez que nós fôssemos até à palavra de Deus, nós nos lembrássemos que, como é impossível que Deus minta, quando eu vou até à palavra dele, há mundos novos que podem estar a começar na minha vida, porque é isso que a palavra de Deus faz. Portanto, a promessa é sempre o lugar do início. E se quisermos, não só do começo, mas como começámos a conversar, do recomeço. Portanto, essa é uma palavra de esperança que eu quero partilhar com todos. Quando tu abres a tua Bíblia, e quando tu abres a tua Bíblia no contexto da Igreja de Cristo em particular, as promessas de Deus podem inaugurar para ti uma vida completamente nova. É esse poder que tem sustentado os meus 44 anos de vida e é esse poder que vai sustentar a minha vida nesta terra e nos novos céus e na nova terra. Portanto, a promessa de Deus é sempre, nesse sentido, o início da sua ação. E a sua ação é suficiente para manter a vida, mas é suficiente também para criar vida nova. E essa deve ser a nossa esperança. Uou, amém, amém, amém. Que a gente possa, o Espírito Santo nos lembra, né, das coisas, que isso possa ficar gravado no nosso coração, essas palavras, para que a gente sejamos lembrados sempre, né, pastor, dessas promessas que nos trazem vida em abundância, né? Que bênção tê-lo conosco, trazendo essas palavras de conforto, de esperança, para um recomeço, né, pastor? Que muitas pessoas possam ser edificadas, além de mim, né, também, porque eu fui muito edificada aqui nesse bate-papo. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo também. E para finalizar, uma mensagem final. Já estávamos com saudade do senhor aqui no programa. Deixa uma mensagem final, pastor, para quem está assistindo, quem vai assistir futuramente, para deixar mais esperança ainda para a gente, por favor. Uma delas é um voto que eu decidi fazer. Foi uma combinação entre mim e a minha igreja no início de 2022 e que eu creio que ela pode e deve ser uma inspiração para todos. Eu estou decidido, ao longo de 2022, orar diariamente para que cada dia seja um dia em que Deus me deslumbre com o facto de Jesus ser a sua glória. E quando eu sou deslumbrado por Jesus, eu partilho, eu sou convidado a integrar este circuito glorioso. Portanto, nessa medida, nós temos de ser ambiciosos para 2022 e devemos orar com toda a fé: ó Senhor, deslumbra-me hoje, neste dia, nesta hora, deslumbra-me com o facto de Jesus Cristo ser a maior glória que alguma vez eu vou conhecer. E que esse deslumbramento me guie a cada dia, para que eu viva sempre convicto de que, se não viver para a tua glória, eu não estou a viver para nada que valha a pena. Portanto, o nosso propósito deve ser orar a Deus por um ano deslumbrante, iluminado pela glória de Jesus Cristo. E esta é, por exemplo, para mim, em 2022, é uma oração que eu quero fazer todos os dias. Amém, amém, amém. Eu faço minhas suas palavras diante de Deus, faço essa minha oração e quero fazer essa oração também, pastor. Amém. E que muitas pessoas desejem isso, nossa, que coisa linda. Pastor, mais uma vez, muito obrigada em nome do Manhã IPP, da IPP-TV e da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem o senhor com muito carinho aqui. Esperamos você, sua esposa, aqui em maio, se Deus quiser, para uma visita pessoalmente, né? E mais uma vez, muito obrigado, que o senhor continue lhe usando para a glória dele, como o senhor falou, né? Em nome de Jesus. Vai ter de acontecer, Lídia, até porque a igreja aí em Pinheiros tem sido uma benção para mim, pelos convites que vocês amavelmente fazem.
Amém. Também pela juventude da igreja, que já nos convidou, a Mariana Nogueira daí já nos convidou. Nós temos agora uma família aqui na Lapa que passou pela igreja aí, o Daniel e a Renata, e portanto já existe uma relação familiar. Uau. Por isso, se Deus permitir, nós vamos ter mesmo de nos encontrar aí em maio. Amém, amém, amém. Esperamos por esse dia com muita alegria. Que bom, que bom. Até mais, então, e vamos nos falando. Um grande né, abraço, Lídia. Obrigada. Um grande Deus abraço vos para o senhor e abençoe. para sua esposa. Até mais. Tchau, tchau, pastor. Muito bom, né, gente? Que conversa. Eu sabia que ia ser uma ótima conversa. Aí, falando da palavra de Deus, né, falando de recomeço, reverendo Tiago Cavaco é sempre um presente de Deus no nosso caminho, trazendo uma palavra de esperança que toca o nosso coração. Louvado seja Deus pela vida desses pastores, né? É isso aí. Vamos para um intervalo rapidinho para tomar aquela aguinha, mas daqui a pouco a gente volta com mais conteúdo bom, edificante aqui no Manhã IPP para você. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros já está no Kawai. Baixe o aplicativo, busque por IP Pinheiros e acompanhe os nossos conteúdos exclusivos nesse novo canal. E não deixe de curtir e compartilhar nossos vídeos. Continuamos com a Palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Kawai. Divulgue essa novidade. Você sabia que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros também está no Spotify? Você pode ouvir nossos sermões e devocionais a qualquer hora e em qualquer lugar. Busque por IP Pinheiros e tenha acesso ao perfil. Ouça online ou baixe o nosso acervo de pregações. Continuamos levando a palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Spotify. Divulgue essa novidade. Muito bom, de volta. E eu quero ler para você uma poesia que eu separei sobre recomeçar, já que a gente está nesse clima, né, de recomeço, de ter em mente que recomeçar é importante, que Deus nos dá força para recomeçar e que Jesus é a força que nós precisamos para todo recomeço. Tudo que nós precisamos para recomeçar nós encontramos em Jesus e na palavra de Deus. Recomeçar é começar de novo. É jogar fora e destruir, remover tudo que não foi bom, que não valeu a pena, que foi feito errado. E com o que sobrou, reconstruir. É fazer novas paredes no lugar daquelas que os erros encheram de buracos e rachaduras. Até as mais pequenas imperfeições no reboco têm que ser removidas para que novas estruturas possam ser sólidas. Para recomeçar, é preciso ter em mente que tudo que é bom deve ser refeito, revivido. Portas de liberdade, janelas de confiança, assentadas sobre tijolos de verdade e justiça. No teto, uma laje de carinho e perdão, para que possamos ficar ao abrigo das tempestades que a vida fatalmente traz. No chão, um piso seguro e sólido, feito de companheirismo e compromisso, será a base para caminhar de mãos dadas. Nada de querer aproveitar uma meia bancada ou uma pintura esmaecida. Afinal, com a vida não se brinca. Lembrando apenas dos momentos em que os olhos falaram mais do que as palavras. É preciso tomar o outro pela mão e trabalhar. É começar do zero, usando um único material que não se esgota: o amor. Essa poesia de Cristina Ferreira que eu separei para você sobre recomeçar. Coisa boa, né? E agora, gente, continuando nesse clima de recomeço, de restauração, de força, de novidade de vida, eu quero convidar você a assistir comigo um devocional do pastor Leonardo Campanha falando sobre arrependa-se e clame a Deus por restauração. Para o que você está fazendo, se puder, é claro, e assiste comigo esse vídeo muito bonito.
É por conta do Deus triuno, do 3 em 1, da Trindade, que nós podemos então ter novo começo. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você tem vivido com Deus, eu não sei quais são os pecados que mais te incomodam ou os pecados que têm, de uma certa forma, te aprisionado. Nós temos que lembrar de Hebreus que devemos nos desembaraçar do peso do pecado para que possamos então fazer a jornada, a corrida da vida cristã. E isso só é possível se o Espírito agir em nosso coração, se o Espírito transformar a nossa vida. Nós temos que lembrar que o Espírito age em nós e Cristo está à destra do Pai intercedendo por nós. Aquele que é o nosso perfeito sumo sacerdote, aquele que sabe o que é padecer, aquele que sabe o que é ser tentado. Eu não sei como está a sua vida, mas eu sei que hoje Deus tem da graça dele para derramar na sua e na minha vida. Eu sei que nessa manhã as misericórdias do Senhor se renovaram sobre mim e sobre você. Eu sei que se você está em casa ouvindo essa mensagem e Deus está falando ao seu coração, se Deus está te incomodando com os pecados que você tem cometido, é hora de arrependimento, é hora de retorno aos braços do Pai, é hora de conversão, de mudança de direção, é hora de olhar para as tentações desse mundo e falar: eu não te quero, eu quero apenas a Deus. Agora é a hora de nós olharmos para as circunstâncias e nos lembrarmos que existe um Deus que cuida de nós, um Deus que derrama da sua graça sobre nós, e essa graça é tão maravilhosa que ela nos perdoa. Essa graça é tão maravilhosa que ela nos transforma. Essa graça é tão maravilhosa que ela nos leva, nos conforma à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É óbvio, meus irmãos, que é uma grande caminhada. É óbvio que nós temos muito a chegar até lá. Mas nós sabemos que Deus tem cuidado de nós. Nós sabemos que da mão de Cristo, da mão do Pai, ninguém removerá a nossa vida de lá. Cristo fez a obra perfeita que garante a salvação para mim e para você. Cristo tem todo o poder e a sua obra é perfeita e por isso nós chegaremos até o fim. Na primeira carta de Pedro, Pedro nos diz que é a mão de Deus, é o poder de Deus que nos conduz até a salvação. É Deus em sua graça que nos leva a essa vida de adoração. É a ação de Deus que nos sustenta em meio a tantas tentações. É a mão de Deus que nos protege e nos conduz para a herança incorruptível que está nos aguardando na eternidade, a nossa salvação. Nunca se esqueça que o Deus que cuida de nós é aquele que é soberano e não falha em nenhum detalhe da nossa vida. Nada foge ao seu controle. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se Ele não ordenar. Esse Deus é soberano e cuida dos seus filhos. Ele nos ama e Ele não tem prazer em nos ver sofrendo. Mas Ele traz o sofrimento na nossa vida para que nós nos acheguemos a Ele. Ele traz o sofrimento na nossa vida para tratar o nosso coração. E eu creio que essa manhã é uma manhã de tratamento para você. Essa manhã é uma manhã em que Deus está falando a você: a minha graça te basta. A minha graça te perdoa. A minha graça te dá um novo começo. A minha graça vai te conduzir em uma vida de abundância e triunfo nos padrões celestiais. A minha graça vai te conduzir para uma vida eterna. A minha graça vai te conduzir para um lugar onde não mais haverá choro, nem dor, nem ranger de dentes. A minha graça vai te conduzir para uma vida de um relacionamento perfeito comigo e que nunca mais será perdido. O convite de Deus essa manhã para você é: se arrependa, volte para os braços do Pai. Assim como Jacó reconheceu a presença de Deus, reconheça que Deus está contigo, reconheça que Ele pode mudar a sua vida e derrame o seu coração em uma atitude de adoração, em uma atitude de gratidão. Que Deus muito te abençoe pela sua palavra, que o teu Santo Espírito transforme o seu coração e que você possa estar apegado com Deus todos os dias da sua vida. Amém! Que coisa linda, né? E agora vamos falar do Centro Renovo de Educação. Em 2022 ele completa 30 anos de existência e é
pioneiro no Brasil no uso da metodologia que apresenta todos os conteúdos curriculares dentro de uma cosmovisão cristã. Essa metodologia, ela trabalha o potencial da criança e do adolescente, tanto na questão acadêmica quanto na construção do seu caráter, tendo como objetivo a formação de líderes para as próximas gerações. Olha que legal, gente. E os principais diferenciais do Instituto Renovo de Educação são educação por princípios, excelência acadêmica, inglês por princípios, alfabetização fônica e TCC no 9º ano, integral e com horários flexíveis. E quero te convidar a conhecer um pouquinho mais do Centro Renovo de Educação através desse vídeo feito especialmente para você. Pense numa escola que oferece qualidade acadêmica, desenvolvimento social, físico e cuidado emocional, mas com uma educação cristã. Você encontra tudo isso no CRE, Centro Renovo de Educação. Somos uma escola que trabalha para que seus filhos tenham excelência acadêmica, fundamentada em princípios bíblicos, visando formar uma geração consciente de seus valores, responsabilidades e que evidencie um caráter cristão com competência. São 2 unidades, uma em Santo Amaro e outra no Butantã. Venha nos conhecer, será uma alegria receber sua família. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Esperamos por vocês. Muito bom. Então, para conhecer, você pode ir lá fisicamente, pessoalmente, né? Uma unidade no Butantã, outra em Santo Amaro, aqui em São Paulo. Vai lá conhecer o Instituto Renovo de Educação, eu tenho certeza que você vai gostar. E se quiser mais informações, você pode acessar o centrorenovo.com.br, o site, né, do Centro Renovo está aparecendo aí na sua tela, é só acessar centrorenovo.com.br, tá bom? E vamos lá que tem ponto de vista hoje. Adriana Honório vai falar sobre o Mudroom. Sabe o que é? Vamos ver. Olá pessoal, meu nome é Adriana Honório, eu sou designer de interiores e hoje eu estou aqui no programa Ponto de Vista para estar falando com vocês sobre casa e decoração. Mas antes eu quero estar lendo um versículo para vocês, que diz assim, está em Provérbios 24:3. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Isso é o que eu espero que tenha na sua casa, que a sua casa seja preciosa e agradável, que seja acolhedora para você, o seu marido, os seus filhos, para que vocês se sintam bem e sejam felizes. E eu quero estar aqui compartilhando com vocês algumas dicas sobre os ambientes da casa, como que vocês podem estar decorando para o seu bem-estar e que seja prático e funcional no seu dia a dia. E hoje nós vamos estar falando sobre um ambiente que chama Mudroom. Eu vou falar o que é esse ambiente, para que serve e o que compõe móveis e objetos de decoração neste ambiente. Então, o Mudroom, ele é um ambiente que é muito utilizado nos Estados Unidos, nas casas de fazenda. E é uma palavra inglesa que se chama sala de lama. E é exatamente isso a função dele, né? É para que quando as pessoas cheguem em casa, nos dias assim de frio, de chuva, como está aqui hoje, deixem os seus sapatos ali, eles possam sentar, deixar os sapatos, os casacos molhados, o guarda-chuva e entrar em casa para que a sujeira não entre junto, né? E isso facilita o dia a dia da gente, né? Que afinal de contas a gente tem que deixar o nosso lar organizado e arrumado. Então, um dos objetivos deste ambiente é que ele seja funcional e prático. Para isso, eu vou estar falando para vocês agora os 5
objetos que é importante estar dentro, que compõem esse espaço, esse ambiente, né? E o principal deles é um banco, e um assento. Para quê? Para que você possa sentar e tirar o calçado. E também nesse espaço, nesse banco que pode ser multifuncional, ele pode ser de armazenamento, para você estar colocando as mochilas ou materiais de esporte, enfim, ele acaba sendo aí multiuso. Um outro objeto que não pode faltar é um móvel. Neste móvel, ele pode ser feito planejado, sob medida, mas ele deve conter um espaço para colocar, né, uns cubículos para colocar os calçados, uma área com gavetas, também ele tem que ter cabides e também ganchos para colocar as bolsas, os casacos, e um local de armazenamento onde você vai estar colocando aí as mochilas. Enfim, ele é um móvel que pode ter mais de uma utilidade, até mesmo para um espaço para o seu pet, que também compõe dentro deste ambiente. Além disso, neste espaço é importante pensar no piso. O piso ele pode ser de cimento queimado, porcelanato, cerâmica, madeira, exceto carpete e tapete, para que não fique ali resíduos de pó, de sujeira, e também seja prático para a limpeza. Outro ponto que é importante é a iluminação. Uma iluminação focada, pode ser com spot, ou então uma arandela, ou um pendente, que fique assim, que harmonize bem o ambiente e que faça uma composição agradável e bonita, né, nesse espaço. Uma outra coisa que a gente pensa na questão do armazenamento é ter umas caixas, né, onde delimita qual é de cada morador, onde você pode estar preparando, deixando ali a mochila do treino ou os materiais de esporte que alguém da família pode estar fazendo. Então facilita no dia a dia também. Então é isso que eu gostaria de estar compartilhando com vocês, e eu vou estar também falando de 2 dicas bônus, né, extras para quem não tem um espaço assim também tão grande e que mora em casa, em apartamento e nas regiões assim urbanas mesmo, e que possa estar sendo utilizado. A primeira dica desse ponto é colocar esse ambiente, né, vamos dizer assim, dividir esse mudroom com o hall de entrada. Então, de um lado você tem o hall de entrada, do outro lado, assim, próximo à entrada, à porta, você pode estar colocando ganchos, onde você vai estar colocando os casacos, as bolsas, e embaixo, 15 centímetros do rodapé, você pode estar colocando outros ganchos para colocar o sapato. Ou também você pode estar colocando um banco vazado, um banco, onde você senta e tira os sapatos e coloca debaixo do banco. Então, ele é uma dica funcional também, não deixa de você ter esse espaço, né, antes de entrar na casa, para que seja, enfim, funcional, e também pensando nesse momento que nós estamos passando, que é de pandemia, para que além de não sujar a casa, sua casa tenha saúde, né? E que evite entrar bactérias e vírus em casa. Então, esse espaço ele passa a ser bem importante e funcional em casa. Então, é essa a dica para hoje, e eu quero estar agradecendo vocês pela oportunidade de estar aqui compartilhando, e até o próximo ponto de vista. Um beijo grande para todos. Tchau!
Ai, que delícia esse ponto de vista, sempre trazendo uma novidade para a gente, seja em viagem, seja em moda, seja em comportamento, seja na casa, né? Muito bom a arquitetura, né? A Adriana Honório trazendo novidades aqui, eu conheci muito com ela nesse Mudroom, né? Muito bom, e sempre tem novidade aqui para você. E olha só, gente, hoje é sexta-feira e tem gente de aniversário. Vamos ver quem está de aniversário hoje e também no final de semana? Parabéns para o Augusto Brandão Barbosa, para a Jane da Silva, o Luca Lázari, o Luciano Gomes, o Marcos Bernardo, o Marcos Mainardes, a Roseli Helena Campanha, que estão aniversariando hoje, dia 14 de janeiro de 2022. E como hoje é sexta-feira, né, a gente parabeniza quem estará fazendo mais um aninho, completando mais um aninho de vida amanhã, sabadão, dia 15, que é o Amauri da Silva, a Ana Célia Calai, a Carolina Santos, a Giovana Cunha, o Guilherme Abraão, o Nicolas Gonzaga, o Rafael Oliveira, o Rogério Bezerra. Feliz aniversário amanhã, comemorando mais um ano de vida, que coisa boa. E domingo, dia 16, quem está completando mais um aninho é Alice Casimiro. Oh, meu Deus, Alice, a neta do pastor Arival. Feliz aniversário, princesa. O Bruno Lima da Silva, a Lorena Lopes, o John Iano, o Renato Pinto e a Tamires Lima. Feliz aniversário, gente. Que Deus abençoe muito vocês. Que seja um ano cheio de novidade de vida, com as bênçãos do Senhor, com tudo aquilo que Ele planejou para você, que você viva, que você receba, em nome de Jesus. E que venham muitos anos, né? Que sejam todos para a glória e honra do nome dEle. É muito bom, né? Muito bom poder comemorar mais um ano de vida com a presença do Senhor, né? Que coisa linda. Ó, gente, quem está de aniversário e eu não dei parabéns também, não falei o nome aqui, receba também com muito carinho, né? Os nossos parabéns, nosso abraço aqui com carinho do Manhã IPP. E eu quero te lembrar outra coisa, antes de finalizar aqui, que o IPP Play, o canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ele arquiva todo o conteúdo que a gente faz aqui. Todos os programas, mais de 30 programas, são armazenados nesse canal no YouTube. IPP Play. Tem programa para criança, tem programa para adolescente, para casais, para solteiros, para mulher, para homem, para senhoras. Tem programa para todas as idades. É só assinar lá no YouTube IPP Play e curtir, compartilhar, mandar para os seus amigos, tá bom? Fique agora com notícias do bem com Roberto Quirino, Tainá Félix, e segunda-feira a gente está de volta com mais um Manhã IPP para você. Até lá!